Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Controverso. Eu, Giovano Bueno, os recebo em 2019, março, para uma nova série de discussões controversas para saber se, nesse ano, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade realmente endireitou. Se nós realmente pegamos um caminho diferente daquilo que vinha sendo uma história ruidosa e ruinosa na nossa construção como nação, como organização social. Para isso, eu convidei um especialista que me acompanhasse durante todo o ano de 2019 nessas nossas discussões para esses debates e controvérsias. Com vocês e comigo, no nosso programa Controverso, o jornalista, pensador, historiador, Renato Dias. Renato, seja muito bem-vindo. Essa é a sua plateia, os nossos internautas, o nosso telespectador do programa Controverso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovano Bueno. É um prazer estar aqui no Controverso e discutir ideias sobre o mundo, o Brasil e particularmente a nossa cidade, Goiânia, capital do estado de Goiás. Sabe, Renato, quando nós planejamos o programa Controverso, eu me baseei numa série de outros programas que traziam discussões e auxiliavam pessoas a terem uma opinião a respeito do mundo que nos cerca. E a minha ideia não é formar opinião, mas ajudar que pessoas cheguem a uma opinião pessoal. E por isso eu sempre imaginei trazer um profissional da sua estirpe, da sua competência, e fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e que venha compor conosco agora o nosso quadro permanente aqui no nosso programa. E começamos hoje com o título do nosso programa, né? Se o Brasil endireitou, se aquele viés de todo aquele processo de discussão do ano passado, de 2018, que é o viés de... tem até aquela brincadeira da caneta desesquerdizadora, né? Se esse viés realmente era a solução para o nosso país. Então nós temos em Goiânia, nós temos o governo de Iris Rezende Machado, que durante esses 2 últimos anos colocava a culpa em Paulo Garcia e que estava pagando contas e agora conseguiu quitar as contas de Goiânia e agora vai fazer desesperadamente a aplicação em obras. Só que ele enfrenta uma oposição forte na Câmara Municipal e temos agora novos agentes, novos atores que estão no comando, atores que nós não imaginávamos jamais que comporiam o comando. Nós temos no governo do estado de Goiás um personagem que talvez há 3 ou 4 anos jamais imaginaríamos que ocupasse ali com essa forma e com esse mecanismo de atuação que é Ronaldo Caiado, da maneira como está ocupando, e me parece que de uma forma também que também não imaginaríamos, porque ele não tem a maioria na Assembleia Legislativa, pelo contrário, há um antagonismo na Assembleia Legislativa, e ainda agora, recente, a escolha no Ministério Público, me parece também que ele cria um certo antagonismo no Ministério Público e também uma fragilidade perante os servidores públicos. E parece também com uma certa hostilização também pela própria sociedade que o elegeu. Nós temos também muitos conflitos no governo federal, né? Nós temos 2 meses, janeiro e fevereiro, onde as notícias que nos vêm de Brasília, daquele que ocupa a cadeira de presidente da República, me parece que ele ainda não se habituou ainda a essas vestes e a forma de conduzir ali o governo federal. E são essas as bolas que eu gostaria de ouvir de você. Você quer começar por onde, Renato? É uma situação política nacional, eu acho que poderia revelar o que ocorre em Goiás e particularmente em Goiânia, já que nós não somos uma ilha isolada
num país de dimensão continental. O Brasil endireitou? O Brasil caminhou e adotou uma agenda conservadora, de cunho fascista e que se distancia da agenda que havia sido adotada de 2002 até 2016. O que isso quer dizer? Jair Bolsonaro, que renovou o seu layout adotando o script do Steve Bannon, a lá Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de despachar via Twitter, já começa a derreter. Como? O escândalo Flávio Bolsonaro, senador da República eleito pelo PSL, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, se envolveu em escândalos. Primeiro com o COAF, que hoje está sob a guarda do superministro da Justiça, Sérgio Moro, responsável pela condenação em primeira instância de Lula da Silva, o primeiro nas pesquisas de opinião pública e que foi afastado. A sua indicação para a pasta na esplanada dos ministérios provocou uma indignação da opinião pública mundial, no mínimo uma contradição. Segundo, a demissão do secretário-geral da presidência, então presidente do PSL, o Bebiano, que desmentiu o presidente da República, Jair Bolsonaro, apontando que nem tudo era como o palanque de 2018. Mas o cenário mais grave é que o Brasil enfrenta hoje uma situação de recessão. Os números, os indicadores econômicos do IBGE, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam o quê? 27,7 milhões de desempregados e desalentados, 36 milhões de pessoas, aí incluem crianças, adultos, idosos, na economia informal ou invisível, sem direitos trabalhistas, nem previdenciários, como, por exemplo, uma receita fixa ou fim de semana remunerado. Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, detectou a existência de 48,5 milhões de brasileiros em condições de vulnerabilidade social, de pobreza extrema. Ou seja, o Brasil voltou a um mapa da fome da Organização das Nações Unidas. E isso tomando como patamar um consumo diário de $1, R$4 para moradia, alimentação, vestuário, educação, cultura, lazer. Ou seja, quase 50 milhões de pessoas na miséria extrema. É um cenário social adverso. A economia patina, não há sinais de crescimento econômico. A Ford anunciou a sua retirada de São Bernardo do Campo. 24 mil empregos, diretos e indiretos, serão destruídos. A planta industrial sairá do eixo Rio-São Paulo e a Ford carregará esse valor concentrado na economia maior do país para fora. Ou seja, não há sinais de recuperação do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no e pelo Brasil. Além disso, a relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional é complicada. A demissão de Geraldo Bebiano constrangeu a base parlamentar. O ministro do Turismo está sendo alvo de novas investigações e Jair Bolsonaro dá sinais de que quer a sua demissão. A primeira derrota na Câmara Federal do projeto enviado por Hamilton Mourão, enquanto presidente da República, de estabelecer sigilo por longo prazo para documentos oficiais, é um sinal de que a base parlamentar quer o quê? Quer participar da gestão de Jair Bolsonaro, quebrando a narrativa de que ele não governaria com as velhas práticas coronelistas, clientelistas, supostamente atribuídas a Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, o que não se confirma. Então, eu acho que, não sei se Giovanni Bueno concorda, o Brasil ainda, em se tratando do inquilino do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, não desceu do palanque. Renato, controvérsia na mesa. Não tem como colocar na conta do Bolsonaro o retorno do Brasil no mapa da fome, porque são só 2 meses. E todo esse resultado, ele vem desde antes ainda no descontrole da Dilma.
Porque já a falta de sustentabilidade política do governo da Dilma fez com que ela não tivesse condição de fazer todas as aplicações necessárias. Havia uma resistência no Congresso ainda em 2015 e depois toda uma fragilidade econômica. Veio o governo Temer totalmente acuado e depois um governo que chega em frangalhos até o início desse governo agora. Então, sinceramente, eu reputo que nós precisamos, sim, dar uma oportunidade, não para o Bolsonaro, mas uma oportunidade para o Brasil. Outra questão que eu vejo ainda em relação à controvérsia é essa questão em relação ao Bibiano. As gravações que foram trazidas, e eu quero concordar aqui com o Cajuru, uma frase que ele trouxe. Eu achei muito canalice do Bibiano, ele sendo uma pessoa de confiança, ele gravar o presidente. Porque, seja o que for, ele era uma pessoa da estrita confiança do presidente. Então, nós percebemos que ele traz... E aqui eu não quero trazer um juízo do valor das discussões, eu quero trazer que uma pessoa que grava o presidente da República e traz essas gravações a público como um informante da Rede Globo, ele traz um balanço sobre a própria estrutura da democracia, um balanço sobre a própria estrutura da República. Ele realmente precisava ser uma pessoa lançada fora. Nós todos sabíamos que o Bolsonaro era uma pessoa que teria um início frágil como presidente, porque ele não é do ramo. Ele é um parlamentar, né? A gente já tinha essa expectativa e o Brasil escolheu ele, sabe? Essa escolha, para mim, ela estava muito clara nesse primeiro momento. Quanto às questões da fragilidade, da própria estrutura fascista, ou seja, a questão do controle da imprensa, de ter essa questão da imprensa amiga, da imprensa não amiga, não é isso? Que a gente tanto critica, de tentar o endurecimento do governo e assim por diante, nós também já prevíamos isso. Mas eu entendo que o povo, quando ele sufragou, ele teve essa escolha. A minha grande preocupação para esse momento agora, sabe, o Renato, é se essas medidas, se elas vão trazer um resultado a longo prazo melhor ou pior para o Brasil. Você acha que elas vão endireitar o Brasil ou não? Você acha que esses números que você trouxe, eles vão trazer alguma melhora? Por exemplo, nós tivemos no final de fevereiro aquele enfrentamento da Previdência. E nós percebemos um lobby perante os governadores de todos os estados e eles voltaram para os seus estados, para suas assembleias legislativas, todos eles aderindo ao projeto. E me parece que, de uma forma geral nos estados, houve uma certa resistência menor de que todos os outros projetos apresentados. Isso não parece um bom indicativo? Na verdade, Giovanni Bueno, Jair Bolsonaro tem culpa sim pelos atuais indicadores econômicos e sociais. Primeiro, ao eleger Eduardo Cunha presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2015, que instalou uma guerra aberta com o Palácio do Planalto, à época ocupado por Dilma Rousseff, na votação de pautas-bomba e, ao mesmo tempo, no impeachment de Dilma Rousseff em 17 de abril de 2016. Ou seja, o descalabro político, institucional e financeiro da União começou em fevereiro de 2015 com a sua colaboração, o desdobramento no impeachment em 17 de abril de 2016, a sua contrapartida na estabilidade da era Michel Temer e, como desdobramento, a sua eleição. Ou seja, ele tem que se fixar no para-brisa e não olhar apenas no retrovisor. Já são quase 3 anos que a era desse movimento de direita, né? Que a era PT foi soterrada. Agora, um presidente da República é da liturgia do cargo. Ele não pode mentir. Quem postou no Twitter que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República não havia conversado com ele foi
tanto Carlos Bolsonaro quanto Jair Bolsonaro. Então isso é irrefutável. Agora, olhando para frente, o Brasil enfrenta o problema da reforma da Previdência, mas a pesquisadora Maria Lúcia Fatorelli aponta que o rombo na Previdência, primeiro, se deve à inexistência de repasses ao Sistema Único de Saúde, fundado na Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, sob a presidência de Ulisses Guimarães, a nova Carta Magna Cidadã, que é a contrapartida da União, do Orçamento Geral da União para o regime de previdência social. Segundo, grandes devedores constituem boa parte do chamado déficit. Mais do que o déficit, são os grandes empresários que financiam campanhas até 2014, já que em 2018 supostamente não teria ocorrido, apesar da existência de Caixa 2, financiamento empresarial. Então essas duas medidas bastariam para sanar a crise, a suposta crise no rombo da Previdência Social. O que vai ocorrer é que serão os trabalhadores, os servidores públicos que pagarão. Renato, segura só um pouquinho. Então, para o nosso telespectador e internauta entender, a questão que o Renato está colocando é que ele nem sequer está discutindo a questão da positividade do que foi apresentado. A grande questão é que antes de se trazer para a população pagar a conta aposentando mais tarde, é que antes disso tinha que trazer para o empresariado pagar a sua dívida, que é uma dívida anterior ainda. São 20, 30 anos de que esse autoempresariado não paga a sua dívida, que está sonegando e não está pagando. Não dá sua contrapartida estabelecida pela Constituição Federal. E a União não faz a contrapartida, a própria União e os estados não faz o pagamento que lhe é obrigatório. Isso. E isso não tem sido assumido, né? Em todas as discussões isso tem sido sonegado, essa informação da opinião pública também. E além disso, isso vai quebrar uma das promessas de campanha de Jair Messias Bolsonaro, que não estabeleceram uma relação de toma lá, dá cá no Congresso Nacional. Os congressistas, 503 deputados federais e 81 senadores, já se movimentam para exigir a liberação de emendas parlamentares. Ontem o Onyx Lorenzoni ele já sinalizou isso. Inclusive, eu achei interessante... abriu-se o banco de talentos, você ouviu isso aí? Então, cada congressista poderá indicar, acho que até 2 ou 3, cada congressista, então serão 2.000, 3.000 bancos de talentos. O que foi exonerado da senti uma coisa meio Silvio Santos, né? Tipo um show de talentos. Giovanni Bueno, não sei se o senhor se recorda, mas 3.000 foram exonerados por Onyx Lorenzoni da Casa Civil. E agora vai ser novamente apresentados 2, 3.000 desses talentosos colegas. Mas além disso, serão retornados. Verbas da União, do Tesouro Nacional, em torno de 2, 3 milhões de... sairão das emendas parlamentares. Isso. A mesma farra que Michel Temer se utilizou para impedir as duas votações na Câmara dos Deputados de cassação do seu mandato. Ou seja, o mesmo mecanismo, isso aí eu quero concordar com você, o mesmo mecanismo de cooptação que o PT se utilizou, o mesmo mecanismo que o Lula se utilizou no primeiro mandato dele, que inclusive mais à frente deu origem ao mensalão, né? Que é trazer o parlamentar com uma verba permanente para que ele pudesse voltar nas suas bases. A mesma coisa que o vereador pede para o prefeito. Prefeito, eu preciso de uma verbazinha garantida ali para que eu possa, e não o prefeito, atender a minha região. É isso que estraga o nosso país. Mas não era essa promessa de mudança durante a campanha eleitoral de 2018, Giovanni Bueno? Continuamos com os mesmos problemas e com apenas personagens novos. Ou seja, então ainda não foi dessa vez que endireitou-se o nosso país. Milor Fernandes dizia que imprensa é oposição, o resto é secos e molhados. Não se pode eleger, nesse caso, então, a Folha de São Paulo como inimiga. A Folha de São Paulo fez um jornalismo que atacou o Fernando Collor, que atacou o Fernando Henrique Cardoso, quando denunciou tanto os escândalos de corrupção à época
do Caçador de Marajás, depois a privataria tucana com a compra da emenda da reeleição, o escândalo do mensalão. A Veja hoje, que é acusada pelo Bolsonaro e etc., de atacá-lo, atacava o Lula dia e noite. Dia e noite. A Eliane Castanhede atacava, o pessoal lá, que hoje faz o antagonista, atacava dia e noite. Dia e noite. Né? A Folha de São Paulo dissecou os escândalos do mensalão, sanguessuga, aloprados e também sobre a crise de Dilma Rousseff e pediu a renúncia da presidência da República. Ou seja, a imprensa constitui um dos pilares da democracia do Estado moderno. Não sei se o senhor concorda. Os filhos do Bolsonaro, a intervenção deles, como é que você vê? Antirrepublicana? Não são republicanas. Tanto é que um sobrinho de Jair Bolsonaro visitou em 40 dias 58 vezes o Palácio do Planalto. Inaceitável. Além disso, o eleito foi Jair Messias Bolsonaro, não Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Mas o Carlos é um vereador tão bom, ué. Apesar que ele não está ficando no Rio de Janeiro, está ficando só em Brasília, né? Pois é, ele foi o pivô da demissão do Bebiano e da divulgação dos áudios que desgastaram a imagem de Jair Bolsonaro. Ou seja, não acredito que contribuam para garantir a normalidade do funcionamento das instituições. A família dá palpite no lugar do pai. Tanto é que criou um mal-estar no alto comando das Forças Armadas. O PSL foi importante para Jair Bolsonaro ou Jair Bolsonaro importante para o PSL? Jair Bolsonaro é importante para o PSL, era um outsider, a população era contra tudo que estava aí e descarregou os votos no capitão da reserva do Exército Brasileiro. Importante lembrar que o Bibiano, o doutor, advogado, meu colega, né, Bibiano, ele era inclusive uma pessoa fora do contexto de Jair Bolsonaro, né? Ele não era uma pessoa da carreira, do dia a dia do Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar aqui que eu acho que o Jair Bolsonaro foi até muito leal com esse companheiro de última hora, trazendo para um cargo de expressão. Ele até o honrou nesse aspecto. E o que, na verdade, demonstrou-se, agora mais recentemente, é que, aparentemente, as informações que eram vazadas do Palácio do Planalto eram vazadas pelo Bibiano para o Grupo Globo. Você concorda com essa visão ou não? Não, não concordo. Na verdade, o primeiro pontapé foi dado pelo Carlos Bolsonaro, que atacou o Bebiano publicamente pelas redes sociais, que viralizaram, tomaram uma importância estratégica em 2018 e fundamentalmente em 2019, que acabou sendo replicado por Jair Bolsonaro. Foi um golpe para fritá-lo do governo. E as informações foram repassadas para a Veja, que é da editora Abril. A Globo apenas replicou as informações da Veja. E a Veja sempre obteve áudios, desde a época do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quanto de Dilma Rousseff e na época de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o papel da imprensa está sendo executado, o de fiscalizar os poderes da República. Nem tudo do bem, nem tudo do mal. Quero pontos positivos do atual governo. Jair Bolsonaro prometeu combater a corrupção. As medidas adotadas pelo Sérgio Moro ficaram aquém. Por quê? Porque retirou-se do pacote anticrime a medida que criminalizaria o Caixa 2. Isso seria importante para o funcionamento da democracia, para baratear os custos de campanha, para reduzir a desigualdade entre as coligações, entre os partidos políticos e os postulantes a cargo no Executivo e no Legislativo. Agora, Jair Bolsonaro precisa governar. É pouco tempo, não se pode atribuir todos os males do Brasil ao novo presidente da República e esperar as medidas que sejam tomadas que permitam a retomada do crescimento econômico, a geração de empregos e a redução da miséria social, já que o Brasil é um país de desigualdades sociais abissais, um dos maiores do mundo. O que você acha até agora da construção ministerial? A composição ministerial, na minha avaliação, não permitirá, pelo menos no momento, a consolidação da base, porque a base do Congresso Nacional, moldada há décadas, exige participação na gestão, na esplanada dos ministérios.
Jair Bolsonaro já começou a entender, indicou um líder do Senado ligado ao MDB, o partido de Michel Temer, que ele tanto hostilizou durante a campanha eleitoral. E o Onyx Lorenzoni, ao abrir a caixa da Casa Civil para contratar aliados do governo, avança nesse sentido. O que nós precisamos na verdade, Jair Bolsonaro podia tomar essa iniciativa, reduzir o número de legendas para permitir que o presidencialismo de coalizão não necessitasse tanto de 37 partidos. Por exemplo, Fernando Henrique precisou, durante os seus 2 mandatos, de 1995 a 1998, de 1999 a 2002, de apenas 4 partidos para garantir a governabilidade e a aprovação de suas mensagens, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República. Já Luiz Inácio Lula da Silva precisou de 8 partidos políticos para garantir a sua governabilidade, de 2003 a 2006, de 2007 a 2010. Tanto que em 2010 o Brasil cresceu 7,5% ao ano, um crescimento asiático, indicadores da China. Dilma Rousseff teve que pular para 14%. Já o Michel Temer precisou de 35 partidos políticos. Ou seja, além desses 37 partidos existentes no Brasil, mais 57 pedidos de instalação de partidos tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. E o Brasil não tem essa diversidade política, ideológica e eleitoral para comportar esse número de partidos. Quem precisa de partidos, sendo que se tem o Exército e as Forças Armadas para fazer aquela composição em volta de si? Nesse primeiro momento. Jair Bolsonaro se aliou às Forças Armadas em 24 áreas do governo, o que preocupa, porque o papel constitucional das Forças Armadas não é participar de missões no Executivo, ao contrário, é garantir a soberania nacional contra possíveis supostos ataques externos. Isso direciona o país para uma onda conservadora de militarização de suas instituições e da possibilidade de criminalização tanto dos meios de comunicação quanto dos movimentos sociais urbanos e rurais, o que é preocupante para a democracia do século XXI, da contemporaneidade. Eu acredito muito seriamente que essa militarização ela vai acontecer apenas nesse primeiro momento. Eu creio que a coalizão deve acontecer logo em seguida. Deixa eu fazer uma pergunta, Giovanni Bueno. O senhor acha que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está satisfeito na condição subalterna, ele que é um general e se submete a um capitão e tem protagonismo na política, no cenário nacional? Eu vou cometer com você uma grosseria sem limite e vou cometê-la no ar. Você acredita que um militar se propõe a qualquer tipo de ação sem um grande plano de alta profundidade? Você acredita que Hamilton Mourão se propôs a ser vice-presidente por um plano básico que não fosse um plano profundo? Eu não acredito. Eu não acho que ele está lá por acaso. Eu não acho que ele emprestou o nome dele para um plano simples e um plano raso. Ah, vou ser vice-presidente. Qual seria esse plano? Já que a provocação está estabelecida no controverso. Eu ainda não tenho elemento suficiente para te responder isso nesse Mas há um cheiro de conspiração no ar, o senhor acredita? Eu acredito um cheiro de conspiração, mas eu não tenho certeza se essa conspiração é em relação à estrutura política do Brasil ou em relação especificamente ao projeto político da presidência da República. Eu não sei exatamente ainda. O senhor se recorda de Marco Maciel. O papel institucional do vice é o da discrição. Marco Maciel é o vice-presidente absolutamente. Lembra-se da cena da fotografia? Lembra-se da cena da fotografia em que, da cena em que, inclusive, num lapso fotográfico, o Marcos Maciel desaparece na foto? Lembra-se desse lapso? Marcos Maciel entrava mudo e saía calado. É o papel institucional do vice. Isso. Guardar confidências. Isso. E assumir
a presidência da República na ausência do titular em viagens internacionais. Exatamente. Eu creio que nós ainda não temos, volto a dizer, agora no mês de março, nós ainda não temos total visibilidade do que é realmente esse governo. Uma coisa precisa ficar clara: o ministro da Economia, Paulo Guedes, super-ministro da Economia, uma referência da Escola de Chicago, cuja experiência no Chile em 73 foi revista recentemente, ele quer privatizar, vender ativos, desestatizar 80 empresas do governo federal. O que isso significará para a economia? Sob Fernando Henrique Cardoso, a privataria gerou escândalos e escândalos de corrupção. O que se esperar dessas medidas que já apontam a construção de um Estado mínimo? Ou seja, o papel do Estado seria de regular. Quando, nos países desenvolvidos da Europa e até na América do Norte, o Estado tem o papel de fomentar a economia, como na crise de 2008 com Lehman Brothers, a General Motors, e isso nos Estados Unidos. Quando eu comecei a fazer minha pesquisa em relação a exatamente essa escola de Chicago, essa foi a grande discussão que eu trouxe para mim. Porque eu entendo que um governo militar, ele não abre mão das suas posições estratégicas. E como que uma estrutura de privatização, que é o que essa escola traz, privatização total com Estado mínimo, ela se choca com uma visão militarizada de cunho de manter pontos estratégicos. E eu, sinceramente, não consegui equacionar. Por exemplo, mineração é estratégico? Como que é um privatizo? Nesse ponto da mineração, a privatização da Vale do Rio Doce. Um absurdo, jamais poderia acontecer. O que Brumadinho é um exemplo do quê? Do resultado de uma privatização, da ausência de regulação do Estado. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo. Uma tragédia humanitária. Exatamente. Giovanni Bueno, para fechar o primeiro bloco do controverso, duas questões apenas que estão umbilicalmente ligadas. Há um cheiro de conspiração no Palácio do Jaburu com Hamilton Mourão? Primeiro. Segundo, o programa de privatização de Paulo Guedes, inspirado na Escola de Chicago, que prevê a venda de ativos de 80 empresas no Brasil, não pode provocar tragédias como da Vale do Rio Doce com Brumadinho? Primeira pergunta, muito complexa. Eu tenho um respeito muito grande pelos militares. Mas eu acho muito difícil um general graduado como Mourão se prestar a um trabalho muito pequeno e muito inferior e vir para um projeto muito simplório, tão somente para trabalhar como coadjuvante. Vamos aguardar mais desdobramento e vamos voltar a essa pergunta em junho. Quanto à privatização, muito complexo para os militares que constroem esse governo entregar para uma pessoa como Paulo Guedes questões estratégicas do nosso país, empresas estratégicas do nosso país como a Petrobras e as estruturas de minério, para fazer a privatização, principalmente para estruturas internacionais. Eu não acredito que esse projeto do Paulo Guedes e o projeto dos militares estejam dentro de um mesmo raciocínio. Eu acho que um grande conflito se apresenta para o futuro. E assim, nós paramos agora aqui o nosso primeiro bloco, e no segundo bloco, Estado de Goiás e Goiânia. Será que estamos endireitando esse país? Fique conosco, esse é o programa Controverso, Giovanni Bueno, e agora com Renato Dias. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes.
Retornamos ao programa Controverso, hoje recebendo o jornalista Renato Dias. Renato, falamos agora sobre o governo do estado de Goiás. Ronaldo Caiado, sagradíssimo aqui como nosso governador, teve 3 meses de transição tranquila e agora, no mês de março, ele teve já 2 meses como governador. E nós percebemos que ainda não engrenou aqui no estado. O que representou a eleição de Lissauer como presidente da Alego? Lissauer Vieira, membro do PSB, elegeu-se presidente da Assembleia Legislativa numa resposta de independência dos deputados estaduais, inclusive da base aliada, em relação ao Palácio das Esmeraldas. O inquilino da Casa Verde, Ronaldo Caiado, tem dado demonstrações de que pretende administrar com a sua visão particular, tanto que buscou a maior parte da equipe com nomes nacionais, subestimando a capacidade de indicação de deputados estaduais, de presidentes das legendas que integraram a sua coligação para primeiro, segundo e terceiro escalões. É uma derrota política a eleição de uma mesa diretora que se diz independente. Primeiro. Segundo, a eleição no Ministério Público do Procurador-Geral de Justiça, com Benedito Torres em primeiro lugar e Ailton Vec em terceiro lugar, sendo o nomeado para o cargo pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, cria fissuras no Ministério Público Estadual. Além disso, lembrando que o próprio Ministério Público, depois da eleição do Procurador-Geral de Justiça, ingressou com ação judicial exigindo o pagamento imediato do salário de dezembro do funcionalismo público estadual, o que contraria a política econômica da Secretaria da Fazenda. Terceiro, basta lembrar que tanto na Corte de Contas, no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE, Ronaldo Caiado também tem minoria, o que pode complicar a aprovação das suas contas de 2019. E ele já criou fissuras no Tribunal de Contas, alegando supostos números em contradição com os apresentados pelo ex-governador do estado, Zé Hélito, e em relação ao próprio conselheiro do Tribunal de Contas, Sebastião TJ. E isso cria um mal-estar na sociedade. Resta saber como será a relação de Ronaldo Caiado com o Poder Judiciário e com a própria imprensa em tempos de crise, tanto econômica quanto do Poder Público Estadual, com a escassez de recursos do Tesouro, já que Ronaldo Caiado tentou abrir portas com Paulo Guedes, os recursos não foram viabilizados ainda, e ele cria uma frente de arestas com o funcionalismo público, pelo salário atrasado e pela proposta de redução de salário dos servidores, assim agora também com a reforma da Previdência, que irá elevar o tempo de contribuição e o tempo necessário de idade para aposentadoria. Não sei se Giovanni Bueno concorda com isso. Giovanni Bueno concorda e fica, inclusive, temeroso com o recado que a Vilis Marra deu quando ela ataca com muita veemência a pedalada fiscal que ela alega que houve no governo de Marconi Perillo, quando ele faz aquela jogada com a saúde, aonde ele faz o lançamento das despesas da saúde, mas não paga, em razão, quando nós fazemos o comparativo, em que ele, Ronaldo Caiado, faz o pagamento de janeiro e retém o de dezembro, porque demonstra que o Ministério Público não terá muita complacência com esse tipo de movimentação. E demonstra que o Ministério Público realmente virá para cima dos governos, do Poder Executivo, com muita ânsia de legalidade. Você acha que isso pode ocorrer logo no início do governo, essa falta de paciência do Ministério Público, inclusive com o Ronaldo Caiado? Já foi demonstrado antes de ontem, o Ministério Público ajuizou uma ação determinando o pagamento do salário de dezembro aos servidores do estado de Goiás. É um sinal
de que nada será como antes. Porque uma coisa nós precisamos tirar o chapéu com o Marconi Perillo. Ele conseguia, de forma política, conduzir um pouco mais a paciência do Ministério Público em relação a isso, né? Ele conseguia conduzir de forma política essa... Um segundo indicador foi a ação política que levou ao afastamento de 2 assessores do secretário de governo, Ernesto Roller. O senhor se lembra, Giovanni Bueno? Não, não me lembro nesse momento. Agora já há 2 semanas, 2 auxiliares, inclusive o chefe de gabinete da Secretaria de Governo, foram afastados por suspeitas na gestão em Formosa. O que mancha a tonalidade ética que Ronaldo Caiado queria dar à sua gestão, já no primeiro e segundo mês. Uma preocupação que alguns membros do poder público, do executivo tem, é exatamente esses arroubos do nosso governador Ronaldo Caiado. Você acha que esse senso de poder um pouco arrogante do nosso governador pode jogar contra ele? A temperatura de Ronaldo Caiado, historicamente, se demonstra explosiva, o que para um gestor de executivo não é nada bom, já que ele precisa dialogar com poderes como o legislativo, o judiciário, abrir as portas de sua administração ao Ministério Público, que faz parte do Executivo, e à Corte de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, que é vinculado à Assembleia Legislativa. Não me parece um bom sinal arroubos e uma vocação supostamente autoritária. Sem dinheiro, sem apoio dos servidores, já começa o desgaste com a população, sem apoio do Ministério Público, sem muito apoio da Assembleia Legislativa, a mesa diretora já é contra, só falta agora o Tribunal de Justiça. Que caminhos que nós podemos esperar para o Estado de Goiás, então? Que Ronaldo Caiado desça do palanque e comece a buscar alternativas com criatividade, inventividade para geração de recursos, uma gestão moderna, inovar nos métodos administrativos e oferecer serviços de qualidade à população. A população exige excelência nas áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança pública, o que não ocorre em Goiás, não só hoje, há muito tempo. Você acha que esse pedido de parceria dos municípios para ajudar na reconstrução das rodovias seria essa inteligência estratégica? Os municípios estão quebrados. E o que precisa também, Giovanni Bueno, precisa ficar claro, o Brasil necessita de um novo pacto federativo. O que isso quer dizer? Que o bolo orçamentário não pode ficar concentrado 75% dos impostos nas mãos da União. É preciso uma redistribuição, tanto para os estados quanto para os municípios, não ficarem sempre de pires nas mãos. Conversamos sobre Luiz Sauer na Alego. E a nossa Câmara Municipal em Goiânia? O que aconteceu? Uma derrota política do prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, que virou as costas ao diálogo e preferiu impor a sua alternativa. Não conseguiu viabilizar o nome de Andrei Azeredo, advogado, especialista em análise de contas públicas, que não obteve a reeleição e apostou no nome de Paulinho Graus, do Partido Democrático Trabalhista, de Ciro Gomes. Uma derrota acachapante, 24-11, aí o Policarpo, são nomes expressivos. Um vereador de primeiro mandato, guarda metropolitano, consegue uma vitória de uma forma excelente. 24 votos em 35 é expressivo, né? Como que essa eleição se deu? Iris Rezende, nos 2 primeiros anos, virou as costas aos vereadores, às demandas da Câmara Municipal, estabeleceu posturas passíveis de crítica dos parlamentares e não abriu os cofres para as demandas da população, o que atinge claramente a performance do vereador tradicional aqui em Goiânia, clientelista, de levar benefícios aos seus colégios eleitorais. Isso provocou uma reviravolta e o resultado é na eleição de um contraponto ao Poder Executivo. Você vê uma movimentação de Eurípides Júnior do PROS por trás disso?
visto que houve uma movimentação do Policarpo para dentro do PROS, uma movimentação de Vinícius Cerqueira, do próprio Rodrigo Melo, inclusive com a indicação de Reginaldo Melo, pai de Rodrigo, inclusive para a secretaria do PROS. Sim, o PROS ganhou protagonismo, elegeu a terceira maior bancada na Assembleia Legislativa, conquistou um espaço no Paço Municipal agora com Reginaldo Melo, pretende galgar maiores espaços com Ronaldo Caiado, não só com Lincoln TJ, mas com novos nomes da legenda, e Eurípides Júnior, como presidente nacional, é o principal articulador dessas negociações. Mas parece que isso ainda não está muito bem ainda amarrado, não é isso? Parece que tá um porque pouco existe solto. uma disputa entre Reginaldo Melo, Eurípides Júnior, Lincoln TJ, mas o que está claro é que o PROS quer obter protagonismo, tanto em Goiânia quanto em Goiás e no Brasil. O prefeito Iris Rezende, caminhamos agora para a parte final. O prefeito Iris Rezende, o que nós podemos aguardar do nosso alcaide na cidade de Goiânia? O que Goiânia pode esperar para os próximos 2 anos? Iris Rezende aposta tudo na arrecadação de recursos com o IPTU, o ISTI e, ao mesmo tempo, em recursos federais, com o livre trânsito que Ronaldo Caiado possuiria com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, para transformar a imagem construída nos últimos 2 anos, uma imagem negativa de ineficiência de gestão, para que ele possa alimentar o sonho de vir a disputar mais um mandato e encerrar sua carreira. Resta dizer se dará tempo, se a história lhe será favorável. Você acredita que essa mexida que Iris Rezende fez agora na sua composição de secretaria, ela é o suficiente para que ele consiga fazer essa melhor gestão da vida do goianiense? Somente o tempo dirá. A melhor gestão, de fato, não ocorrerá. A governabilidade que Iris Rezende quer construir, não sei se limita a essa pequena composição que ele fez e a acomodação no paço. As bocas, geralmente, na Câmara Municipal, têm um apetite muito maior. Nós sabemos que Marconi Perillo precisa de uma movimentação política, seja ela qual for. Ele se apresenta hoje como candidato a prefeito de Goiânia. Vê alguma chance? Marconi Perillo, nas eleições de 2000, de 2004, de 2008, de 2012, de 2016, não conseguiu viabilizar o nome do PSDB. O PSDB saiu desidratado das eleições presidenciais, com 4% a Geraldo Alckmin. A polarização entre o PSL e o PT cresceu e pode se transplantar para 2020 e 2022. Marconi Perillo tem sido alvo constante de ações do Ministério Público Estadual, da Procuradoria da República, e não sei até que ponto esse desgaste, inclusive de sua prisão, poderá credenciá-lo para uma disputa em 2020 em Goiânia. Resta saber se Ronaldo Caiado e Iris Rezende terão performance suficiente para suplantar o legado do tempo novo, do velho moço da camisa azul. Quem sabe essa informação, essa notícia, não é apenas para mexer o caldo. É possível. E os Vilela em Goiânia? É só para mexer o caldo ou eles vêm realmente para Goiânia? Maguito Vilela dá sinais de que quer disputar a prefeitura de Goiânia. Daniel Vilela obteve uma performance significativa nas eleições ao governo do estado de Goiás, superando inclusive o inquilino da Casa Verde, José Hélito, em números de votos, e o MDB é sempre uma força expressiva, tanto em Goiás quanto em Goiânia e no Brasil. A mexida de Maguito Vilela para Goiânia, ela seria ideal como plataforma para o Daniel Vilela como governador. Concorda? A conquista de uma prefeitura pelo clã Vilela é fundamental, é o principal vestibular para uma segunda disputa de Daniel Vilela ao governo do estado de Goiás em 2022. Principalmente diante de uma possível fragilidade, se ela por acaso realmente se consolidar,
de um governo de Ronaldo Caiado. De Ronaldo Caiado e de Iris Rezende também, né? O PMDB, Exatamente. no caso velho, o MDB, teria uma alternativa viável eleitoralmente para continuar no Paço Municipal, com a cadeira número 1. E capacitar a legenda para suceder, caso Ronaldo Caiado fracasse, o novo inquilino da Casa Verde. E chegamos assim à conclusão de nosso primeiro programa avaliativo com a presença do nosso colega jornalista Renato Dias. Renata, prazer poder fazer essa avaliação inaugural aqui junto contigo, e vai ser um prazer poder caminhar aqui 2019 com você, nos ajudando nas pautas, trazendo os nossos convidados, trabalhando na frente das câmeras, atrás das câmeras conosco, ajudando a produzir esse programa junto com a gente. Espero realmente que nós tenhamos um ano extremamente produtivo aqui em 2019. Assuntos não faltarão, é um prazer estar contigo, uma pessoa inteligente, com perguntas intrigantes, e esperar o desdobramento do cenário político, tanto nacional quanto em Goiás e na nossa capital, Goiânia, bela cidade que necessita de investimentos públicos. Esperamos, pelo menos, contribuir, ou em frente às câmeras e também nos bastidores. E agora uma última pergunta. Acredita ainda em nosso país? Acredito, sou brasileiro, tenho fé, e agora é preciso mudança de rumos. Acredita mais no nosso país ou mais no nosso Vila Nova? O Vila Nova é uma paixão, e sempre me acompanha desde os 7, 8 anos de idade, não dá para abandonar. E mesmo assim o Brasil também, amo o Brasil, o seu clima, as pessoas, a sensação de hospitalidade em cada rincão da nação, e a história caminha para frente. E esse foi o nosso programa Controverso de hoje. Um programa feito para você. Continue nos acompanhando na mídia em que você preferir. Televisão, internet, no seu celular, na sua casa, no seu trabalho. Um programa feito para ser debatido, conversado. Continue nos acompanhando nas redes sociais, trocando as ideias conosco. Nós temos ainda muitas novidades para esse ano. E vai ser um grande prazer conversar com você. Nosso telefone está aí, entre em contato conosco, mande seu WhatsApp, nos acompanhe nas redes sociais. Um forte abraço, que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.